Bom, então eu trouxe para a gente trabalhar, obviamente, a prova de língua portuguesa. Vou colocar aqui uma telinha para a gente achar. E aí nós vamos falar um pouquinho da prova de português, tá? Então, eu já tinha falado com vocês que a FGV é realmente uma banca um pouco peculiar, beleza? Mas dá para a gente entender a filosofia da banca. O conteúdo programático é bastante extenso para 10 questões e, obviamente, não cairá tudo que está aqui. Flávia, quais os conteúdos com maior probabilidade de cair? Sempre haverá questões de interpretação de texto. O foco da FGV, inclusive, é em conteúdo interpretativo. Aí o menino vira e fala assim, então eu não preciso estudar, porque a interpretação de texto é tranquilo. Mas antes disso, faça pelo menos uns 2 simulados da FGV, tá? Com a interpretação de texto no nível da FGV. Bom, organização estrutural dos textos. Nós separamos aqui, eu separei para a nossa aula de hoje uma listinha com 10 questões. Uma delas é de organização estrutural dos textos. Então, eu trouxe a prova de auditor da Receita Federal de 2023 para a gente revisar aqui junto. E aí você vai perceber que caiu uma questão de organização de texto. Marcas de textualidade, coesão, coerência, intertextualidade, isso também pode cair. Mas não é o conteúdo mais cobrado pela FGV. A coesão, às vezes, aparece diluída em outras questões, tá? Modos de organização discursiva, isso aqui não cai, isso aqui despenca. Sempre há uma questão de tipologia. E essas questões, obviamente, também exploram as características desses tipos textuais. Tipos textuais, informativo, publicitário, propagandístico, normativo, didático, divinatório, até texto religioso, tá vendo? E as características específicas desses tipos textuais. Textos literários e não literários, tipologia da frase portuguesa. Então, quais são os constituintes da nossa frase? Sujeito, predicado, como eles se organizam dentro da frase, se eu coloco esses elementos invertidos, se eu não coloco. Então, isso tudo pode ser abarcado, mas também não é o mais importante. Isso daqui é importante, ó. Estrutura da frase portuguesa. Operações de deslocamento, substituição, modificação e correção. Então, isso aqui sempre cai. O que eu estou colocando em amarelo? O que, considerando um cenário de 10 questões, tem mais chances de ser cobrado, tá? Problemas estruturais da frase. E toda vez que eu tiver um problema estrutural, o maior problema, vamos dizer assim, ou o principal cobrado aqui pela FGV é o paralelismo sintático. Então, rarissimamente, a FGV faz uma prova que não abarque, por exemplo, o paralelismo em pelo menos uma questão. Então, paralelismo sintático muito cobrado aqui se tratando de FGV. Norma culta. Bom, quando a banca fala norma culta, é bem legal, que quer dizer assim, tudo, né, gente? Concordância, crase, regência. Então, às vezes o aluno fala assim, ah, não, o edital é pequeno, só cai crase. Norma culta é tudo. Norma culta é como se a FGV falasse assim, gente, olha, para não restar dúvida de que todos os conteúdos de língua portuguesa estão inseridos no seu edital, eu vou colocar a palavra, né, a expressão norma culta, porque eu vou abarcar uma gramática inteira. Bom, pontuação e sinais gráficos, esse conteúdo também cai muito. Esses conteúdos vão ser diluídos. O que quer dizer isso? Eu não preciso fazer uma questão só de norma culta, uma questão só de pontuação. Porque eu posso cobrar a norma culta, por exemplo, numa operação de correção. Eu posso cobrar a pontuação em uma operação de modificação ou de substituição. Ah, eu pergunto se eu posso substituir, por exemplo, vírgulas por travessões, por parênteses, e com isso eu consigo abarcar mais conteúdos dentro do edital proposto na prova, né, gente? Então, às vezes a gente pensa assim, 10 questões, ela vai conseguir puxar esses conteúdos a partir principalmente de questões de estrutura da frase e questões de organização estrutural de textos, tá? Organização sintática das frases, termos da oração. Na prova que a gente vai fazer, havia uma questão de termos e orações. Isso não é muito a praia da FGV, não é o conteúdo com o qual ela se preocupa
mais. Só que tem que estudar, né, gente? Então, quando eu falo em organização sintática da frase, às vezes o menino está lá assistindo as aulas e fala assim, onde que está isso aqui, gente? Está em análise sintática. Aí, quando você vai fazer uma questão de análise sintática, tudo é possível, né? Sujeito, predicado, predicação verbal, se o verbo é transitivo, intransitivo, né? Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto, vocativo, e olha que ainda estão pedindo aqui, ó, termos, que é isso aqui, análise sintática do período simples, e orações. Então, quando eu penso em oração, eu estou pensando em orações coordenadas, eu estou pensando em orações subordinadas, eu estou pensando em orações reduzidas e vou trabalhar isso tudo aqui com vocês. Quando eu penso em ordem direta e ordem inversa, isso basicamente está associado à estrutura da frase. Então, se eu entendo a estrutura da frase, eu consigo, por exemplo, compreender se houve o deslocamento de um adjunto adverbial. Se uma oração subordinada adverbial está ou não anteposta à oração principal. Então, eu consigo fazer essa leitura aí de cenário a partir do meu conhecimento acerca da estrutura da oração. Bom, este conteúdo aqui, ó, tipos de discurso, merece um amarelinho. Apesar de não ter caído, por exemplo, na prova que nós vamos fazer hoje, é um dos conteúdos mais cobrados ali pela FGV. Então, vale a pena cuidar dele com muito carinho. Então, no nosso curso, nós vamos ter tipos de discurso. Óbvio, nós vamos passar pelo edital inteiro, obviamente. Na parte de teoria, né, porque a gente tem duas turmas diferentes. A gente tem uma turma que é só de exercícios, e essa turma ela é importante, porque existem alunos que se prepararam com uma certa antecedência, e aí, por exemplo, fizeram português total, fizeram um curso completo com outro professor, já estão estudando há mais tempo e não precisam agora retomar o conteúdo teórico. Esses alunos, por exemplo, deveriam fazer apenas o curso de exercícios. Por outra via, existem aqueles que vão começar uma preparação mais intensiva agora, porque se preparando para a língua portuguesa, você está desde o dia que você nasceu, como usuário da língua, então vai dar tudo certo. Mas existem aquelas pessoas que vão começar um pouco, né, vamos dizer assim, mais aprofundadamente os seus estudos agora, aí nesse caso é mais indicado um curso de teoria, tá? Então depende aí do seu nível. Então, tipos de registro, às vezes a pessoa é professor de português, está precisando aí entender um pouco como a banca cobra. Então, o curso de exercício vai ser útil, né? Não vai precisar recitar essa teoria toda com outro professor. Bom, funções de linguagem, elementos da comunicação, estrutura e formação das palavras. Então, aqui, ó, tá no seu edital. Agora, Flávio, você acha que a FGV vai fazer uma questão de formação de palavras? Acho que não, mas se ela fizer, a gente tem que ter estudado. Então, hoje, por exemplo, eu coloquei nos stories lá do Instagram que burocracia é um exemplo de hibridismo. Hibridismo é um processo de formação de palavras em que a palavra se vale ali de elementos de línguas de origens diferentes. No caso de hibridismo, a gente tem aí um galicismo, um termo vindo do francês, com um termo vindo do grego. Então, pode cair uma questão de estrutura. Flávia do céu, formas de abreviação? Pois é, gente, isso aqui eu ainda tenho até que gravar, porque eu nunca gravei uma aula de formas de abreviação. Então, esse conteúdo ainda nem está pronto, mas farei. Ah, você acha que ela vai cobrar? Olha, as formas mais básicas de abreviação, tipo de horas, de pronto de tratamento, elas podem realmente ser cobradas. Eu já vi uma questão da FGV de abreviação de hora. Então, pode cair, né? Então, nesse caso, assim, não vamos negligenciar esse conteúdo. Vou gravar. É melhor pegar pelo excesso do que pela falta, né? Agora, com um repertório enorme de matérias, poxa vida, será que ela vai cobrar forma de abreviação? Não sei, né? Porque às vezes cai uma letra, e uma letra é a vida do menino, tá? Bom, classes de palavras quer dizer tudo, né, gente? Substantivo, adjetivo, olha aqui, ela não economizou nada, ó. Substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, conjunções, interjeições e os recursos modalizadores. Então, o que são esses recursos modalizadores? Que vão imprimir ali dentro do discurso, porque ela já falou desses atos de comunicação, que vão imprimir ali dentro do discurso carga semântica. Então, nós vamos trabalhar isso, a própria semântica, e aí eu já acho, esse aqui eu não vou colocar em amarelo não, porque eu não acho que ela vai
forçar muito em classes, não, tá? Aqui, ó, um destaque para conjunções e preposições dentro da lógica da FGV, porque ela gosta de cobrar, às vezes, se a preposição é relacional, se a preposição é nocional, então isso daí pode aparecer, tá? Bom, questões de sentido, eu acho que tem mais chance de cair, polissemia, ambiguidade, e como ela fala dos problemas estruturais, deixa eu até voltar aqui, ó, ela fala dos problemas estruturais da frase. Quer ver um outro problema, além do paralelismo, que é recorrente nas provas da FGV? Incoerência, anota isso, que isso vai cair. E o outro é o pleonasmo. Então, sempre a banca está trabalhando questão de pleonasmo, questão de incoerência e questão de paralelismo sintático aí, tá? Bom, então, polissemia e ambiguidade, eu acho que tem uma chance maior de cair. As questões de parônimos e homônimos, hiperônimos, hipônimos. Ah, Flávia falou em hiperônimo e não falou em hipônimo, mas a gente tem que ver, gente, porque eu não vou passar vergonha. Já que vem escrito norma culta e estruturação da frase, é um termo que está contido, está abarcado nesse cenário. Então, não tem jeito, tá? Os dicionários, também não tem uma aula de dicionário, vou fazer só para vocês, tá? Os dicionários, a forma de organização dos dicionários, os verbetes, como os vocábulos estão ali inseridos, neologismos, arcaísmos, estrangeirismos, latinismos, é uma categorização, é uma coisa tranquila. Nunca vi a FGV explorar isso em profundidade, mas de repente ela vai escolher a prova da Secretaria de Educação de Minas para cobrar esse conteúdo, então não vamos deixar de estudar, tá? Assim, ó, e ainda não está prontíssimo para vocês. Isso, tá? Isso aqui que vai me dar um trabalhão, mas tudo bem. Eu até preferiria que o Rafael quisesse gravar isso. O Rafael, meu parceirão na pós-graduação, né, da aula de História da Língua Portuguesa, e manda muito bem, é doutor em literatura, mas o Rafael, toda vez que eu falo com ele, gravou umas aulinhas, Rafael, fala, ai, não posso, tô cansado. Ai, não posso, tô trabalhando muito. Mas eu vou pedir, vai que ele quer, que ele está aí. Bom, os dicionários que a gente vai gravar, ortografia e equação gráfica, nós já temos, né, com foco na FGV, muitas questões da banca. Flávia, você acha que ela vai priorizar a ortografia? Não é priorizar, mas uma letra pode trazer algum aspecto ortográfico. A crase, periodização da literatura brasileira, estudo dos principais autores e estilos de época. Isso aqui me parece que foi inserido no edital de forma equivocada. Quem sabe daqui uns 2 dias, né, a gente não vê uma retificação tirando esse conteúdo, porque ele é um conteúdo muito válido, mas ele é válido para o professor de português. Eu acho que é até injusto a gente exigir que os demais professores se situem nesse contexto de periodização da literatura brasileira. Conhecer os principais autores eu acho que seria importante para todos nós brasileiros. Mas, enfim, não uma prova. Mas, se a FGV não retificar, porque eu não sei se vocês perceberam, porque eu observo tudo, né? A gente vai trabalhando muito com o edital, você acabou ficando na prova de professor de português, como matéria específica, tem esse item, e apareceu na prova também de língua portuguesa para todos os cargos. Então, é possível que este item, periodização da literatura brasileira, esteja ali indevidamente na prova geral. E talvez haja uma retificação. Talvez. Por quê? A gente não sabe, às vezes o objetivo da banca realmente é cobrar isso. O que é que eu fiz? Mandei um e-mail para a FGV pedindo um esclarecimento sobre este conteúdo especificamente. E botei uma fundamentação. Por que eu botei uma fundamentação? Porque existe uma lei que fala que as cobranças, né, de editais ou os conteúdos programáticos, eles têm que ter minimamente uma afinidade com o cargo e com o certame. Esse item, ele não me parece afeto a todos os cargos, né, relacionados ali. Mas tudo bem, se ela mantiver o item, nós vamos gravar. Vai ser a última coisa que a gente vai gravar, porque se ela tirar, fica mais fácil. Aí vai cair só para professor de português, como já estava no edital específico, das matérias específicas, tá? Bom, para o pessoal que é da área de letras, gente, eu não vou fazer um curso específico, tá? Mas eu gravei recentemente um curso de linguística com muitos conteúdos que estão contemplados no seu edital. Então, eu terei maior prazer em compartilhar esse curso com vocês. Ah, você já está fazendo esse curso comigo, que é o curso básico de português para as 10 questões que estão nas disciplinas básicas. Eu vou compartilhar com vocês
de linguística, que está gravado para a turma da Assembleia. Você vai entender que esse curso não foi gravado especificamente para o seu curso, mas que você vai aproveitar ali 70% do curso do seu edital. Que eu já dei uma olhada, então eu deixo lá tudo marcado, te mando uma cartinha explicando assim, ó, isso aqui não precisa, o resto precisa. Porque tem muita coisa que você vai aproveitar ali e que poderia ser interessante para você poder revisar conteúdos na nossa área, né? E esse curso ficou muito legal. Então vai ser até bom, porque eu gravei só para uma turma, não vou usar muito, então acaba ajudando aí também vocês, tá? Bom, então a gente já sabe que a FGV, ela prioriza interpretação de texto. Então, a banca prioriza. As questões têm um nível elevado, tá? Nível elevado para concurso de nível médio e de nível superior. Não adianta achar que vai encontrar uma prova facílima, porque isso não vai acontecer. A pessoa me pergunta assim, ô Flávia, a FGV se parece com qual banca? Essa banca é filha única, ela não se parece com ninguém. Mas existem muitas questões disponíveis da FGV, logo não há necessidade de você fazer questões de outra banca para este caso. Ah, Flávia, mas eu vou fazer só um pouquinho de outras bancas. Beleza. Se você quiser fazer um pouquinho de outras bancas, você pode fazer um pouquinho de FCC, um pouquinho de Bunesp, para treinar provas mais, como é que eu posso dizer assim, mais regulares, mas não se parecem, tá? Essas bancas não se parecem com a FGV. Você pode fazer um pouquinho de outras questões, caso a FGV fique um pouco mais humana e comece a cobrar conteúdos mais normais, só que é improvável. Então, o nível mais elevado não se parece com outras organizadoras. Agora vamos fazer uma prova antes da gente entrar na redação. Por quê? Fazendo uma prova, né, gente? Fazendo algumas questões, você já vai construindo um raciocínio da banca. Você vai falando assim, ah, entendi o que é que a gente tinha aqui para fazer. Então, olha aqui, eu trouxe uma prova super recente, que é essa prova da Receita. Então, mais recente que isso, quase impossível, tá? Eu peguei a prova de auditor, e aí o menino que tá aí virou e falou assim, ah, Flávia, mas é muito diferente, o salário era muito diferente, logo, eu não acredito que a prova para professor estará desse jeito. Esta prova, dos últimos 2 anos, foi a prova mais fácil da FGV que eu encontrei. Então, eu faço provas da FGV muita regularidade, o curso tem várias provas, eu saio uma prova da FGV, tá eu lá corrigindo, tá? Teve aqui agora em Minas, ISS, fiscal do ISS, foi uma prova mais pesada do que essa aqui, muita coisa. Esta prova foi uma das mais fáceis que a FGV já fez na vida. A de estava mais fácil que a de analista. Então, não se baseie nessa questão de recomendação, porque não é esse o critério que a FGV usa, tá? Bom, vamos lá, observar primeiro os enunciados desta prova para você entender o quão diferente ela é de outras bancas, tá? Eu tenho uma questão que a FGV trouxe falando assim, ó, um texto obedece a uma determinada estruturação. Lembram-se do edital falar assim, ó, estruturação de texto? Aqui, ó, um texto obedece a uma determinada estruturação, que segundo o seu autor é a mais conveniente, porque o autor escolhe a estruturação do texto. Assinale a observação adequada acerca da estruturação do texto. Então, o que eu quero te mostrar? Esse daqui é o primeiro item do seu edital, ó, estruturação de texto. E é uma matéria importante. Dentro ali do conjunto possível de conteúdos contemplados pela FGV em 10 questões, eu acredito muito numa questão de estruturação. Bom, assim como o Augusto já havia sinalizado para vocês, observem que esse foi um concurso da Receita, né? E aí a FGV pegou um texto falando sobre a Receita Federal. Então é muito provável que a gente se sinta acolhido com textos na nossa prova falando acerca da educação, mais especificamente da educação básica, mais especificamente da educação pública, mas o conteúdo linguístico cobrado é indiferente, vai ser a estruturação. Ah, então o parágrafo mostra uma sucessão cronológica, existe ali dentro do texto um ponto de chegada, existe uma conclusão, o autor se vale de contraposição, ele usa dados. Então, beleza, a primeira coisa aqui é a estruturação. A segunda questão, trouxe um pequeno texto, né? E tem lá assim, ó, sobre a estruturação envolvendo informações e opiniões.
Então, essa questão também é de estruturação do texto. Ele começa explicando que este texto tem uma natureza opinativa e ele pergunta como essa natureza opinativa foi projetada dentro do texto. Nós vamos voltar a fazer as questões. Bom, depois eu tenho um artigo sobre tributos. Então, como a prova era da Receita Federal, a prova inteira fala sobre tributo. Quando você pegar a prova, por exemplo, da Polícia Civil Rio, para fazer, que estava dificílima, a prova inteira fala sobre a área de segurança pública. Quando você pegar a prova, por exemplo, da Agência Nacional das Águas, vai falar de água. E é assim, na nossa prova, provavelmente nós vamos encontrar na Secretaria de Educação conteúdos afetos à área de educação. Na redação, isso não é uma verdade, não, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Bom, olha aqui, ó. Sobre a organização linguística desse segmento. Então, nessa organização linguística, que eu posso usar, por exemplo, desvios gramaticais, porque aqui, ó, ela propôs a substituição do gerúndio por uma vírgula, ela trabalhou a questão do pleonasmo, falou, ó, isso é redundante, e aí você vai entendendo a lógica da prova, tá vendo? Aqui, ó, ela trabalhou a questão do pressuposto dentro do texto, esse pressuposto em função desse uso desse pronome nossa. Ela trabalhou aqui, ó, qualifica e quantifica quais são os termos que dentro de uma análise do discurso qualificam e quantificam segmentos, né? Trabalhou, ó, coesão, porque quando eu falei assim, ó, se refere a um antecedente, isso aí quer dizer, é um termo de natureza anafórica, está fazendo a retomada de outros termos. Então, olha aqui, a partir de um texto, porque o foco da FGV vai ser trabalhar a língua sempre a partir de um texto, tá? A partir de um texto, foram feitas diversas afirmações das estruturas linguísticas, por isso que é a ideia de estrutura de frase. Só que imagina aqui comigo, o jeito mais fácil de eu trabalhar isso aqui é fazendo infinitas questões com vocês, e é assim que nós faremos ao longo do nosso curso, tá? Bom, sobre a construção do parágrafo. Gente, estrutura de texto, construção do texto, tá vendo? Aí, ó, eu vou usar explicitação, eu vou identificar a tese, eu vou ver expressões enumeradas, eu vou ver as expressões usadas, se elas têm conotação histórica, eu vou interpretar, que essa última alternativa aqui é de interpretar o sentido dessas expressões. Então, olha, novamente eu caí na estruturação do texto. Nós já estamos na metade da prova e basicamente a FGV cobrou estrutura de texto e interpretação de texto. Flávia, olha o que eu tenho aqui. Observe os dois primeiros períodos do texto. Esses períodos estão, né, separados, eles não estão associados por um conector. Mas o que ela cobrou foi a coesão aqui, né, que a gente chama de coesão elíptica dentro dessa estrutura. Então, o que é a coesão elíptica? Eu omiti o conector, mas existe uma relação aqui. Eu posso colocar um conector que estabeleça essa relação. No caso aqui, ó, quando eu falo o surgimento do imposto de renda ocorreu tarde no desenvolvimento dos povos. Por quê? Porque uma instituição real de imposto sobre a renda exige um modelo que possa ser avaliado, monitorado, para o controle, para a fiscalização e a cobrança do tributo. Então, demorou para ser implementado porque era difícil. Demorou porque não era tão simples implementar. Então, essa coesão elíptica aqui, por exemplo, ela está expressa, né, obviamente de maneira implícita, por um conector do tipo pois, porque, e aí eu preciso interpretar esses segmentos textuais, poderia ser uma contraposição, né? Eu preciso interpretar esses segmentos textuais para conseguir perceber qual é o elemento coesivo que poderia ser ali utilizado. Então, aqui, ó, mostra causa, mostra ampliação, faz uma situação cronológica, objetiva. Aí, quando eu estiver explicando essa questão, eu vou mostrar isso tudo com outras frases, porque isso vai abrindo a sua mente aí para possibilidades. Bom, essa questão número 6, ó, é de reescrita de frases. E ela explora conteúdos de norma culta. Então, ó, o conteúdo programático desta prova, entenda dessa da Receita e a sua, da Secretaria de Educação. O conteúdo programático desta prova inclui operações de reescrita de frase. Assinale a alternativa em que a modificação ocorrida na primeira frase
está corretamente indicada. E aí ele vem trabalhando. Olha, eu passei uma oração reduzida para desenvolvida. Aí eu penso assim, eu não sei nem o que é oração reduzida, nem o que é oração desenvolvida, então como é que eu vou saber se passou ou não passou? Não, aí nós vamos aprender esse conteúdo, você precisava conhecer as orações. Aqui, ó, substituir um sinal de pontuação por um conector. Substituir um termo repetido por um hiperônimo. Lembra desse nome lá no seu edital? Aí ele falou assim, não sei nem o que é hiperônimo. Lembra? Ponto G, está faltando no mundo, ninguém encontra. Então é hipônimo. E hiperônimo, o que está sobrando, né, gente? O que está sobrando no mundo? Extra grande. Então, extra grande sai do específico, vai para o geral, é hiperônimo. Mas aí a gente vai explicar isso também ao longo do nosso curso e agora corrigindo a questão. Mas corrigindo a questão, não precisa ficar ansioso, tipo assim, eu falar, mas eu não sei o que é hipônimo, hiperônimo. Na parte teórica, a gente vai ver. E essa primeira aula também é legal porque ela permite que você se decida pelo curso de teoria, que é o mais completo, com correção de provas, e as provas, os exercícios são os mesmos, os dois cursos, então faz sentido comprar os dois, né? Que você se decida pelo curso de teoria com provas, ou que você opte pelo curso só de provas. Porque se você der conta de entender tudo que eu estiver explicando ao longo da correção dessa prova, sem o suporte teórico, você está preparado para fazer só a prova. Não, não dou. Então você tem que fazer o de teoria, né? Bom, aí depois eu tenho o seguinte: assinar a opção que mostra a afirmativa correta sobre gênero e tipo. Isso aqui despenca. Toda a prova da FGV traz questões relacionadas a gênero e tipo textual. Então, se o texto é descritivo, se ele é jornalístico, informativo, expositivo. Então, isso aqui vai aparecer na sua prova, é um conteúdo muito explorado. Para você entender como é que foi, né, a abordagem da prova. Na questão número 8, eu tenho uma questão de norma culta, uma questão de termos da oração, uma questão relacionada a conteúdo sintático. Então, ó, em relação ao uso da preposição a, onde é que esse termo foi identificado corretamente? Aí eu tenho nomes mais parecidos com a gramática tradicional, ó. Objeto direto preposicionado, objeto indireto, complemento nominal, disjunto adverbial, ambiguidade. Então, ela misturou, né? Aqui um aspecto mais semântico com outros mais sintáticos. Nenhum problema, a questão era, por sinal, muito boa, apesar de ter uma dificuldade específica na alternativa B, mas era uma questão muito boa, tá? Depois, na 9, ela cobrou regência e estruturação de frase, que você tinha que saber aqui um pouco da regência do verbo pagar. Olha o que eu tenho. Voz passiva, sujeito não é identificado. Quando o sujeito não existe, é oração sem sujeito. Quando ele existe, mas não é identificado, a gente fala que esse sujeito é indeterminado, que é o que a gente viu aqui, ó. Não é identificado, quer dizer, existe, mas eu não sei quem é. Então, é um sujeito indeterminado. É diferente, por exemplo, de eu dizer que há uma oração sem sujeito num determinado contexto sintático. Agente da ação verbal, sujeito claro nas frases. Então, ó, nesta prova, porque vocês verão várias outras provas comigo ao longo do curso, que a FGV passou longe dessa metalinguagem gramatical. Ela nem usou esse tipo de nomenclatura. Nessa prova, que, diga-se de passagem mais uma vez, foi a prova mais fácil, embora seja do cargo mais alto, que ela fez nos últimos anos. Só ver que ela está recuperando a dignidade e resolveu fazer provas um pouco melhores. Mais lógicas, né? Bom, sabemos que a repetição de palavras idênticas num texto é um problema corrigido pelos professores de redação, Maria Vaza. A janta já está pronta, tá? Deus é mais. Aparece aqui. Vem cá, pode vir aqui. Olha o jeito. A câmera está aqui. Ó. Olha o jeito. Acho. Olha o jeito que a pessoa quer que. Não, não tem jeito. Olha o que a pessoa quer que eu vá fazer. Expliquem para eles. Gente, vocês têm um concurso para fazer, tá? Aqui, hoje, toda quinta, o Alexandre faz comida. Só que ele faz comida e bebe. Não, ele não se contém em fazer comida. Eu tenho só 10 questões para corrigir. Licença, por gentileza. Que eu não passei no concurso ainda, então eu tenho que trabalhar à noite, gente. É assim que funciona. E veio fora porque eu tenho trabalho, tá? Muito grato. Graças a Deus. O Alexandre é terrível, gente.
Hoje tá bom, porque tá frio e não apareceu aqui de sunga. Porque de vez em quando aparece esse estúdio de sunga, tá, gente? Eu faço vergonha, porque você vê que. Não, me chamar. Já tá pronto pra quê, meu filho? Né? Tô pronta para corrigir as 10 questões. Então, nessa questão aqui, ó, palavras idênticas, né, acabam sendo problemas corrigidos por professores de redação. A frase abaixo, em que a repetição não é um problema. Lembra lá que tem problema de frase? Então, isso também foi cobrado pela FGV, no concurso da Receita. Bom, gente, isso aqui é só para você ter um pouco mais de segurança, assim, olha, a FGV, ela cobra conteúdos que são menos tradicionais. Não adianta a gente fazer uma listona de crase sem ser da FGV, porque o foco dela vai ser trabalhar a crase de uma maneira, às vezes, meio diluída, e a gente precisa lidar com esse cenário, tá? Como vai funcionar o nosso curso? Eu vou dar um conteúdo, exemplo, ortografia. Aí, nesse conteúdo, eu vou falar de homônimos, parônimos, vou falar como é que a FGV cobra. E aí, na sequência, eu vou corrigir uma lista só de ortografia da FGV. Eu vou fazer pontuação, vou corrigir uma lista só de pontuação. E no meio do caminho, como a nossa banca cobra muita interpretação de texto, eu vou colocar provas completas, beleza? Então, no meio do caminho, vou colocar também provas completas. Dito isto, nós já estamos preparados para corrigir a prova da Receita Federal, para que você entenda como esse conteúdo vai ser cobrado de você. Então, bora lá corrigir a nossa prova. Você ainda está animadíssimo, cheio de energia positiva, não se seduziu com a cerveja do meu marido. Pessoal que está chegando agora, Alexandre veio aqui com uma taça de cerveja. Vocês aqui não viram que a taça ainda está escrito meu nome, que a Júlia Piteu está escrito Flávia Rita na taça. Então, ele veio aqui com uma taça, mas a gente não se vende fácil, né? Eu preciso aqui trabalhar com vocês, porque você tem que passar no concurso e eu tenho que ganhar dinheiro para pagar uma piscina que eu estou querendo fazer. Então, bora lá, que nós vamos corrigir a prova da Receita Federal com muita energia positiva. Vou usar esse modelo de slide que vai ficar melhor para a gente acompanhar. Bom, olha o que eu tenho aqui na primeira questão. A origem dos tributos. Atualmente, Flávia, poderia haver uma vírgula? Gente, eu sempre aproveito a prova para tudo, já que a gente vai perder o tempo de ler, a gente vai aproveitando aqui para fazer algumas inferências linguísticas que poderiam ser cobradas no seu certame, tá? Atualmente, vírgula, seria indicado colocar essa vírgula. É uma adjunta adverbial no início da frase, ele tem certa extensão, então seria adequado usar essa vírgula. Atualmente, a atividade tributária tem assumido o papel de prover os recursos destinados ao governo para a realização dos fins almejados e investidos para o bem-estar da coletividade. Porém, nem sempre foi assim. Marquei um conector de oposição e mostrando que nem sempre foi assim, porque hoje é usado pelo governo para os fins almejados, buscando-se aí o bem-estar da coletividade. Só que no Brasil meio que não, mas enfim, deixa abaixo, porque não é o nosso objetivo. Na antiguidade, poderia haver uma vírgula aqui, deveria, né, gente? A tributação se destinava basicamente a custear guerras e a prover o sustento de uma classe governante que excedia em seus gastos com luxo e obras suntuosas para o seu mero deleite. Em comunidades primitivas, quando a terra passou a ser um bem de muito valor e objeto constante de disputa entre diversas tribos, as tribos vencedoras exigiam vantagens tributárias tais como contribuições em ouro, escravos e mercadorias a título de despojos de guerra. Na Pérsia, no governo de Ciro, no século VI a.C., foi implementado um eficiente sistema de correio que permitia o acompanhamento da arrecadação e controle. Então, ó, vem de longe, né? Tem origem na Pérsia a mais antiga taxa de prestação de serviço público referente à expedição de carta de correspondência. Então, aqui, ó, despojos de guerra, custear guerras, gastar com luxos dos o quê? Governantes, para a gente seguindo quais são os elementos essenciais desse texto. Nos antigos impérios, poderia e deveria haver uma vírgula que a população pagava a décima, que correspondia a 10% sobre a produção devida ao Estado para as obras públicas.
No Egito Antigo, o Império instituiu uma administração altamente especializada e centralizada, e dentre as carreiras públicas, a de escriba real, que controlava uma arrecadação de tributos, estava no topo da carreira. O regime tributário no Egito incidia sobre os camponeses, que tinham a obrigação de pagarem a título de imposto uma contribuição sobre o montante de produção. Então, o regime tributário incidia sobre os camponeses e eles tinham ali que pagar um imposto sobre um montante. Aproveitar para fazer uma reflexão sobre esse infinitivo, é uma flexão facultativa. Então, toda vez que o infinitivo estiver precedido de preposição, né, fazendo ali, às vezes, com um sujeito plural, a flexão é facultativa. Então, o regime tributário no Egito incidia sobre os camponeses, que tinham a obrigação de pagarem ou que tinham a obrigação de pagar. Aqui a gente tem uma flexão facultativa de infinitivo. Por quê? A FGV gosta de cobrar essas coisas por causa das questões de reestruturação de frase. Flexão facultativa de infinitivo. Na Grécia Antiga, deveria haver essa vírgula. Os tributos serviam para custear as despesas de guerra. E, para isso, essa conjunção deslocada deveria estar entre vírgulas. O Estado cobrava impostos sobre estrangeiros, camponeses, estrangeiros, décima sobre a produção, né, destinada aí a obras o quê? Públicas. E, por fim, a gente chega ao último parágrafo do texto. No Império Romano, a arrecadação de impostos também teve grande importância, pois sua riqueza e expansão foram conquistadas sobre bases tributárias. A expansão do Império Romano resultou na anexação de territórios fora da Itália, sendo que cidades provinciais pagavam os tributos diretos e permanentes sobre as pessoas e sobre a produção da terra, bem como sobre a exploração das minas. Aí, olha o que eu tenho como conclusão do texto. O atual sistema de múltiplos impostos, por que é múltiplos impostos? Aqui era a décima só para a obra. Aqui o camponês pagava uma contribuição sobre o montante da produção. Aqui era só o estrangeiro. Agora aqui não. Aqui você tem múltiplos impostos. Ó. Resultou na anexação do território, sendo as cidades pagavam tributos diretos e permanentes sobre as pessoas, então, tributos a pessoas, sobre a produção da terra, bem como sobre a exploração das minas. Esse sistema, né, acabou inspirando o atual sistema. Então, o atual sistema de múltiplos impostos foi herdado dos romanos. Então, o nosso sistema, ou o que nós concebemos hoje na seara dos tributos, tem a ver com o Império Romano. Bom, eu percebi como esse texto se organizou. Ele tem uma abordagem cronológica. Ele começou falando de hoje, ó, atualmente a atividade tributária tem assumido o papel de prover recursos destinados ao governo para a realização de fins almejados, revestidos a bem-estar da coletividade. Porém, nem sempre foi assim. Então, ele começa falando de como era hoje, resgata um passado, só para você entender. Na antiguidade, nas comunidades primitivas, na Pérsia, e ele usa marcadores temporais. Por quê? Porque a FGV adora perguntar assim, o que ele usou, então, para fazer essa bagaça? Ah, ele usou marcadores temporais. Então, eu tenho o seguinte, um texto obedece a uma determinada estruturação. Eu já sei como é que foi esse texto. Ele fez hoje, depois ele revisitou aí o passado, trouxe realmente a história dos tributos, terminou falando de hoje. Então, ele faz essa ponte. Já tem uma leitura básica do texto. Assinale a observação adequada sobre a estruturação do texto.
Sempre marca o que você quer, né, gente? Eu quero a certa. Eu falo que a gente tem que se habituar a fazer prova e, às vezes, a gente erra a questão por falta de atenção e não por falta de conhecimento. E isso dói muito mais, né? Porque quando você não sabe, você fala assim, então, mas eu não sabia, não tinha estudado. Agora, quando você fala assim, eu poderia ter acertado essa questão se tivesse me detido um pouco mais na leitura do enunciado. Dá uma dor, dá uma tristeza, uma frustração enorme. Então, o negócio é o seguinte, leia o enunciado com calma, separe as palavras que fazem ali, de certa forma, às vezes, de um comando central. Então, no caso aqui, é a certa estruturação de texto. Então, qual é a alternativa correta no que diz respeito à estruturação do texto? Tratando-se de um texto histórico, tá, ele traz uma abordagem histórica, mas não é bem um texto histórico, ele não tem uma data certa, né? Cada parágrafo mostra sucessão cronológica e uma contínua retomada de informações anteriormente fornecidas. A sucessão cronológica existe, mas essa contínua retomada não. Por quê? Um período se encerra, outro começa sem que seja necessário retomar algo. Então, essa contínua retomada de informações, ela não aparece no nosso texto exatamente porque os recortes estão concentrados em épocas distintas. Na antiguidade foi assim, na Pérsia foi assado, na Grécia foi assim, em Roma foi assado. Então, um parágrafo não faz o resgate de outro. Todo mundo consegue perceber? Embora eles estejam ali articulados porque estão em uma sucessão cronológica, eu não tenho a retomada de informações, de modo que aqui a alternativa esteja errada. O critério de paragrafação do texto é fundamentado na diferença cronológica. Beleza, isso aí é verdade. E na noção de progresso aplicado aos impostos. Progresso não. Por quê, gente? Só hoje é que a gente tem esse sistema de múltiplos impostos e hoje a gente tem um sistema baseado no sistema romano. Mas ele mostra apenas sistemas diferentes. Então não era assim, cobrava-se 10%, agora vai passar a cobrar 11%, depois 12%, depois 3%, né, 13%. Então, não existe uma cobrança progressiva de impostos. A diferença cronológica é critério para a organização. Por quê? Todos os parágrafos estão marcados com elementos coesivos que remetem a um período específico, beleza? Mas não existe aqui uma progressão. Eu não vou aumentando gradativamente a cobrança de tributos. Se não existe esse aumento gradativo, eu não posso falar em progresso. Isso é FGV fazendo prova, tá? O parágrafo final do texto mostra um ponto de chegada do sistema de impostos, caracterizado pela multiplicidade e pela ligação mais próxima ao sistema atual de cobrança. É isso, é um ponto de chegada. No Império Romano, a arrecadação também teve grande importância. A expansão resultou em anexação de territórios. Tarará, tarará. E a cobrança, né, o atual sistema de múltiplos impostos foi herdado dos romanos. Então, um ponto de chegada e também um ponto de referência para o que a gente tem hoje em termos de cobrança de tributos, tá? Essa vai ser a nossa resposta. Mas para eu marcar C de continuarei estudando, eu preciso avaliar as demais alternativas. Eu tenho o seguinte: o primeiro parágrafo mostra a etapa mais antiga. Não, o primeiro parágrafo é hoje. Por isso que a gente fez esse desenho. Hoje, passado, hoje. Gente, volta no texto. Ó. Atualmente. Se o menino erra uma dessa, ele é morte, asfixia e envenenamento. Ele quer morrer depois. Né? Então, não é o mais antigo. Então, essa daqui estava fácil de eliminar. O primeiro parágrafo mostra hoje o sistema de impostos em oposição a todos os citados na sequência do texto? Não. O título, então todo mundo consegue perceber que o primeiro parágrafo faz uma referência à contemporaneidade, né? O título selecionado para o texto abrange todos os tópicos abordados nos diversos parágrafos, encaminhados a justificar o sistema atual de cobrança de impostos. Encaminhados, todos os tópicos estão encaminhados a justificar o atual ou só o romano? Apenas
o sistema romano. O título pode abarcar todos, porque é a história dos impostos. Porém, o sistema atual está baseado só no romano. E aí está falando assim, ó, o título abrange todos os tópicos abordados nos diversos parágrafos, todos encaminhados a justificar o atual sistema de cobrança. Não, o atual sistema de cobrança só se justifica pelo modelo adotado em Roma, beleza? Então, apenas o modelo adotado em Roma, não, né? No Império Romano, para falar mais sério, porque Roma é uma coisa, Império Romano é outra, bem diferente. Né? Senão os professores de história que estão aí vão falar, gente, essa mulher só sabe português, mas nada. Perdoa, né, gente? A gente não sabe de tudo na vida, mas enfim, isso aí dá para consertar. Bom, então beleza, nossa resposta, letra C, de continuarei estudando, e já entendi como é uma questão de estruturação de texto. Eu tenho que ler pausadamente, eu tenho que ler com calma, eu tenho que observar os elementos que se fizeram presentes ali na estruturação para responder a questão. Dá tudo certo, é calmo e treino, né? Bom, eu tenho o seguinte, os tributos são tão antigos quanto a própria humanidade. Sua origem não pode ser definida com exatidão, mas acompanha a própria evolução humana, desde épocas pré-históricas, quando o homem passou a fixar-se em apenas um local para caçar e guarda de alimentos, sendo, portanto, dono daquele pedaço de terra. No início dos tributos, de uma vírgula, eram ofertas voluntárias dos homens como forma de presentear ou homenagear seus deuses e líderes. Com o passar do tempo, pelo que se pode ver, as disputas por terras por meio de centenas de guerras foram responsáveis pela evolução da humanidade com o surgimento de grandes civilizações. A partir dessa época, aí ideal tivesse uma vírgula aqui, um adjunto, né? Os tributos passaram a ser obrigatórios e exigidos pelos reis para financiar seus exércitos e, com isso, conquistar mais terras. O ideal é que viesse entre vírgulas aqui, é bom porque já vai pensando em redação, né? O cara não está perguntando, ele está afirmando. Olha aqui, ó, ponto final, ó. O texto acima mostra a opinião, então é opinativo, e as informações do autor do texto sobre alguns temas ligados a tributos. Então, ele está falando assim, o texto mostra opinião, beleza? Bom, quando ele fala em o texto mostra opinião, eu tenho um negócio que chama focalização. Eu tenho um negócio que chama polifonia. E eu ainda posso usar um outro negócio que é intertextualidade. São elementos que eu poderia usar para evidenciar o meu ponto de vista. Vamos começar pensando na focalização. A focalização tem a ver com a pessoa que eu uso para enunciar o meu texto. Por exemplo, você vai fazer uma redação no seu concurso, tá? O seu texto é dissertativo argumentativo. Isso quer dizer que você deve opinar. Mas isso não significa dizer que você deve escrever o seu texto em primeira pessoa. São duas coisas totalmente diferentes. Então, o seu texto pode ser dissertativo argumentativo sem estar em primeira pessoa. É o que aconteceu aqui. Esse texto está em terceira pessoa. Você não consegue achar aqui uma marca de primeira pessoa. Mas ele é opinativo. O próprio cara já falou, olha, existe uma opinião nesse texto a respeito de ele estar na terceira pessoa. Então, eu posso ter focalização primeira do singular. A primeira do singular é um texto muito pessoal e subjetivo, em que o autor evidencia ser o agente ou o enunciador daquele posicionamento. Então, ele se projeta ali, evidenciando ser o enunciador daquela opinião. Bom, eu tenho a primeira do plural. Sabemos que o Brasil é um país. Isso aqui, ó, vai aparecer nessa prova em outro momento, tá? Isso aqui vai cair nessa prova. Além dessa questão que tem uma outra. A primeira pessoa do plural, ela é uma busca de adesão do leitor. Quando eu falo assim, ó, sabemos que a corrupção no Brasil é grande, nós estamos ali enunciando um conhecimento coletivo. Mas é a minha opinião, porque eu sou a autora do texto.
No entanto, eu tenho que partilhá-la com os meus leitores para buscar a sua adesão, para você falar assim, eu concordo com você. Então, a primeira do plural é uma busca de adesão do leitor. Bom, e aí eu tenho a terceira do plural. Terceira pode ser singular ou plural, tá? Eu faço singular ou plural, porque aí depende do seu sujeito. Eu tenho que os tributos são terceiro do plural. Mas se eu falasse, por exemplo, a origem não pode ser definida, terceiro singular. No mesmo texto, isso vai oscilar a partir do sujeito, tá? Então, a terceira pessoa, do singular ou do plural, ela vai conferir ali um status de afastamento do enunciador. A gente busca com isso uma objetividade, como se eu não estivesse dando a minha opinião. Busca-se a objetividade. Apesar de ser a minha opinião, né? Eu faço parecer que é uma realidade. Isso aqui a gente fala que é uma argumentação asseverada. Eu afirmo, eu faço parecer que é verdade, sendo ou não. Então, é uma argumentação que a gente chama de asseverada, beleza? Eu afirmo, eu faço parecer que se trata de uma verdade. Então, eu tenho uma argumentação asseverada. Então, eu afirmo aqui. A polifonia, gente, o que acontece? Quando eu falo que eu estou usando um discurso polifônico, eu estou fazendo referências a outras vozes enunciativas. Então, eu posso falar assim, de acordo com um estudo, de acordo com uma pesquisa, eu busco qualificar a minha informação a partir de outra fonte. Então, aqui, ó, projetam-se outras vozes no texto. A gente faz um credenciamento de outras fontes, né? Então, eu vou colocar ali a opinião de outras pessoas. Posso colocá-las em comparação com a minha, posso colocá-las comparadas entre si, tanto faz. E eu posso usar como recurso enunciativo a intertextualidade quando eu faço referência a outros textos, a outros autores ou a outros elementos. São referências a outros textos, né? Então, intertextualidade, essa relação, essa interdependência entre textos. Existe aí uma referência. Então, vou colocar assim. Bom, o enunciado já está falando comigo assim, ó. O texto acima mostra uma opinião. As informações acerca do texto, né, estão relacionadas ao conteúdo de tributo. Sobre a estruturação envolvendo afirmações e opiniões, é a estrutura envolvendo. Então, a minha questão é de estrutura. Se é de estrutura, ela vai se relacionar com esse tipo de coisa aqui. Por isso que eu estou explicando isso aqui. Então, a estrutura envolvendo afirmações e opiniões, assinale a opção adequada. Antes de mudar para as alternativas, a primeira coisa que na hora que eu vi estrutura do texto, eu pensei, deixa eu dar uma checada aqui. O texto está escrito em terceira o quê? Pessoa, né? Então, eu não tenho marcas do autor aqui. Aí, respirei, fui lá falar assim, ó, beleza. O que eu tenho na minha questão? Ó, o enunciador, que é a mesma coisa do autor, o interlocutor está ali naquele texto, né? Quem se comunica ali. O enunciador reivindica a paternidade das informações prestadas como frutos da própria opinião. Ele não reivindica. Porque se ele reivindicasse, ele se valeria da primeira do singular. Para ele reivindicar, a paternidade, ele teria de usar a primeira do singular. Então, qual que é o nosso problema? Às vezes é interpretar o que está falando aqui, porque não é nem difícil, gente. Ó, o enunciador reivindica a paternidade das informações, quer dizer, ele assume a autoria, ele diz, eu sou o pai. Para ele dizer, eu sou o pai, esse discurso deveria estar formulado na primeira do singular. Não está. Errada? Não reivindica. O autor do texto apresenta sua própria opinião travestida de uma aparência de opinião geral. Isso aqui é o que a gente chama de discurso asseverado.
eu falo vai chover, eu acho, né? Mas enfim, eu falo vai chover e fica parecendo que é uma opinião geral. Então, é um discurso asseverado. Essa vai ser a nossa resposta. E por que é isso? Travestido de opinião geral. Observe que o texto está escrito em o que, gente? Terceira pessoa. Bom, depois eu tenho o seguinte: o autor do texto o apresenta o texto, tá? Como fruto de seu próprio trabalho de pesquisa. Não aparece isso no texto. Isso seria, por exemplo, um discurso polifônico como referência intertextual, falando de um trabalho, né? Não identificando as fontes. Aí é que não acontece mesmo. Não há trabalho de pesquisa e muito menos qualquer tipo de menção a fontes, tá? O enunciador apresenta informações de origem alheia, de acordo com fulano, segundo fulano. Ele não faz isso, acompanhadas de comentários sobre elas. Isso daqui seria uma polifonia. Eu teria que mostrar que o que eu estou ali falando não vem da minha cabeça, mas de outra fonte credenciada para o discurso. Então, ele não faz isso, não fala de acordo com o jornal, de acordo com a revista. Não, ele usa uma asseveração. O autor do texto apresenta informações diversas, isso é verdade, colocando divergências em destaque. Opa! Para ele colocar divergência, ele ia colocar mas, em contrapartida, seriam opiniões contrárias. Isso não aparece no texto. Então, eu observei que não existem conectores. Aqui, ó, não há conectores adversativos. De modo que a gente não tem esse elemento de divergência. Bom, então, para fazer essa questão, no fundo, se eu tivesse uma noção conceitual do que é polifonia, do que é discurso, ou se eu tivesse visto uma questão desse tipo, muito provavelmente eu sairia melhor, né, gente? Então, assim, a gente tem que pensar que saber a teoria, mesmo quando a banca, por exemplo, prioriza a interpretação de texto, acaba sendo importante. Então, a teoria aqui, ela pode ajudar você a se sentir mais seguro na realização da questão. Respirou, não está cansado, porque se eu não estou, meu filho, eu juro para você, estou trabalhando desde 8 horas da manhã. Se eu estou na satisfação total para estar aqui com você, quantas horas agora? Nem sei as horas. 21h17. Você também está. Então é isso. Bora que a gente tem muita coisa legal para estudar. Vamos fazer a terceira questão. Tenho o seguinte. Então, beleza, fechou a questão número 2, letra B, de bom estudar, tá? Depois eu tenho assim, ó, num artigo sobre tributos, aparece o seguinte segmento. Segmento, pedacinho de texto. Que é diferente, já pensando em homônimos, de segmento, que existe, né, gente? Só que segmento aqui é de seguir. Deu seguimento ao tratamento dentário. O segmento de texto, fragmento. Essas questõezinhas caem, reescrita de texto, esse tipo de palavra. No Brasil, a história dos tributos divide-se em 3 momentos, sendo que é o gerúndio, colonial, imperial e republicano, respectivamente, nessa ordem. Gente, eu adoro quando o povo põe isso aqui. Nessa ordem, é a mesma coisa, respectivamente. Os tributos existem desde o descobrimento da nossa terra, quando boa parte da exploração nativa era enviada para Portugal, época conhecida como Brasil Colônia. O quinto do pau-brasil é considerado o primeiro tributo brasileiro e decorreu da exploração da árvore nativa pau-brasil. A partir de então, os tributos foram sendo implementados e modelados até chegarmos aos dias atuais. Sobre a organização linguística desse segmento, assinale a observação adequada. Na primeira frase do texto, a forma verbal no gerúndio é perfeitamente dispensável, podendo ser substituída por uma vírgula. Vamos lá. Dispensável é verdade.
No Brasil, a história dos tributos divide-se em 3 momentos. Eu poderia tirar. Tirei colonial, imperial e republicano, respectivamente. Beleza? Só que ele pediu para tirar e pôr uma vírgula. Você vai tirar, pôr uma vírgula aqui e 2 pontos depois da vírgula? Vai fazer algum sentido isso aqui? Não. Aí ele falou assim, mas eu não entendi que era para fazer isso, mas era o que está falando. A forma de gerúndio é perfeitamente dispensável. Beleza. Tirei. Podendo ser substituída. Tirei e botei uma vírgula. E aí, depois da vírgula, eu vou usar 2 pontos. Né? Você já viu isso aqui, ó? Queria isso. Vírgula, 2 pontos. Tem isso aqui na sua língua? Não. Então, não tem jeito isso aqui, né? Então, a supressão do gerúndio é possível. A substituição pela vírgula, não. Agora, o que eu poderia fazer? Colocar uma vírgula antes do gerúndio, mantendo o gerúndio. Aqui, ó. A história dos tributos divide-se em 3 momentos. Vírgula, sendo. Beleza. Posso tirar os 2 pontos. Sendo colonial, aqui, ó. Poderia até colocar assim para melhorar a coesão. Sendo o colonial, um momento, o imperial e o republicano. Eu tenho várias maneiras de ajustar isso aqui, de melhorar esse trecho. Mas não é uma opção colocar vírgula seguida de 2 pontos e suprimir o gerúndio. Isso não é uma opção. Tá? Então, isso aqui errado. Por quê? Impossível se usar, impossível. Vírgula seguida de 2 pontos. Isso aqui não existe. Tá? A supressão do gerúndio é possível. Depois eu tenho assim, o segmento, respectivamente nessa ordem, é redundante. A FGV adora questões de redundância, e é mesmo. Respectivamente já implica nessa ordem. Isso aqui também, ó, há 10 anos atrás. Aí atrás, né, gente? Redundante, beleza? Então, os segmentos, respectivamente, nessa ordem, constituem ali uma redundância, pois o advérbio respectivamente já indica a mesma ordem dos termos anteriores. Verdadeiro vai ser a nossa resposta. Então, está falando de um problema estrutural, tá vendo? Ela cobra várias coisas, cobrou gerúndio, cobrou pontuação na mesma questão. Mas vamos ver o resto. O segmento, desde o descobrimento da nossa terra, ó, cobrou focalização. O que eu falei que era a primeira do plural com vocês? A primeira do plural é uma busca de adesão. Lembram-se disso? Caiu. Então, o segmento, desde o descobrimento de nossa terra, faz supor que o leitor presumido do texto é o brasileiro, tá? Então, desde o descobrimento da nossa terra, brasileiro. Isso aqui. É o brasileiro, nato. Posso deixar o nato. Só que estrangeiro naturalizado, não. Porque ele está falando da nossa o quê? Terra. Não acabei, Maria. Já estou acabando. Tudo bem, já estou acabando. Obrigada. Família toda esperando. Ótimo. Diz a Alexandre que está todo mundo me esperando para jantar. Né? Eles podem continuar esperando. Vamos continuar. Firmes e fortes. Só acaba quando termina uma outra redundância para vocês. Bora lá. Então, ó, esse estrangeiros naturalizados, não. Quando ele fala busca de adesão, a gente está falando assim, ó, desde o descobrimento da nossa terra, ele é brasileiro, está escrevendo em português, nossa terra, terra brasileira, logo está falando do brasileiro. O segmento, boa parte, esse boa quer dizer uma parte considerável da exploração nativa, qualifica e quantifica a parte nativa. Gente, qualifica, o boa é um qualificador, é um adjetivo, tá? Esse parte é uma expressão partitiva, mas ele não indica a quantidade exata. Então, quando eu falo quantifica, boa parte, eu não sei se é 10%, 30%, 100%, 80%. Então, eu até posso falar assim, uma adjetivação eu tenho. Boa parte é uma parte considerável, mas eu não sei a quantidade.
essas expressões partitivas, elas não indicam quantidade exata. Então, grande parte, pequeno número, grande número, eu não quantifico. Então, não há uma referência ao quantitativo exato. O segmento, época conhecida como Brasil Colônia, se refere a um antecedente claramente definido nos segmentos anteriores. Bom, deixa eu te explicar o que é isso para a gente voltar ao texto e você verificar se essa informação é verdadeira ou é falsa, tá? Imagina que eu estivesse fazendo o meu texto, fizesse dois textinhos assim, ó, tá? Para você ver a diferença. Eu falasse assim, ó, o Brasil apresenta muitos problemas. Isso acontece. Olha o que eu fiz aqui. O Brasil apresenta muitos problemas. Isso acontece porque no país, aí vamos imaginar esse aqui, ó. O segmento no país se refere a um antecedente claramente identificado nas partes anteriores, verdadeiro. No país é o Brasil. Então, se eu fosse projetar isso aqui, ó, o segmento, vamos fazer para você não ficar com dúvida, ó, o segmento, aí eu coloquei no país, papapá, se refere a um antecedente claramente definido nos segmentos anteriores. Aqui é verdadeiro, beleza? Está certo. Inclusive, vou aproveitar, já que a gente está fazendo esse exemplo aqui, ó, Brasil é específico, não é, gente? E país é geral. Então, vamos só lembrar o que está acontecendo aqui. Ó. Se eu tenho um termo específico e um mais geral, eu tenho EG. Ó. Eu saio do específico e uso um geral, que é país. Isso aqui quer dizer que eu fiz uma coesão por o quê, gente? Coesão hiperonímica. Eu usei um hiperônimo. Eu usei um termo mais geral para retomar um que era mais o quê? Específico. País é mais geral, pode ser Brasil, Estados Unidos, Argentina, Canadá, França, né? Parar de falar que daí depois a gente fala uma cidade, aí passa vergonha, tô brincando. Então, nesse caso aqui, país é mais geral e Brasil é mais específico. E a forma de coesão aqui foi feita uma coesão lexical hiperonímica. Lexical porque é vocabular. Hiperonímica porque eu saí de um termo mais específico e usei o de retomada mais geral. Só que nem sempre a coesão se dá dessa forma. Então, eu vou fazer um outro textinho aqui do lado, que eu já estou adiantando, porque tem uma questão também de hiperônimo, então já vou adiantando, né? Vou fazer um outro textinho do outro lado, e aí o meu texto funciona. Não tem jeito de eu exemplificar sem um textinho, porque coesão depende do texto, tá, gente? Então, ó, há diversos problemas a serem enfrentados no país. Você sabe que país que é esse. Por que você sabe? Porque você está no Brasil. O meu texto está escrito em português. É igual quando eu falo esse nossa terra aqui, eu sei que é Brasil. Então, há diversos problemas a serem enfrentados no país. A desigualdade, por exemplo, responde por questões como a violência, o preconceito e a marginalização social. Esse no país, ele não encontra um referente no texto. O referente dele é fora do texto, é fora. Então, esse referente fora do texto, que é feito na realidade, a gente diz que isso aqui tem uma função deixis, ou uma coesão dêitica. Isso cai, tá, gente? É um deítico de lugar. No caso, quando eu falo, no país, eu sei que é o Brasil, mas eu sei que é o Brasil não por causa do texto. Eu sei que é o Brasil por causa do meu conhecimento de mundo. Eu sei por causa do texto que está escrito em língua o quê? Portuguesa. Então, é o conhecimento de mundo que te ajuda a entender que é Brasil. Ah, então beleza. Agora, eu já construí um raciocínio com vocês. Eu tenho duas formas. Eu posso usar uma coesão
hiperonímica, por exemplo, ou nominal, pronominal, né, sequencial dentro do texto. E a retomada acontece nos limites do texto. Aqui, ó, limites do texto. Eu falo assim, o português é uma língua interessante. Ele demanda esforço ao ser estudado. Ele, quem? O português. Agora, eu vou tirar o português e falar assim, nossa língua é interessante, pois demanda muita profundidade em sua exploração. Nossa língua é qual? É o português, mas eu não escrevi. Você sabe porque eu estou dando aula de português, porque o nosso contexto aqui é de língua portuguesa. Gente, não tem vários olheiros, né? Lembre-se que eu estou desde 8 anos aqui, e obviamente eu me maquio meia vez ao dia, só de manhã, e não retoquei nada, vai do jeito que está mesmo, porque senão eu vou. E não é maqueio, é maqueio. Bom, e agora, o que é? Voltar ao texto para entender essa referência. Olha o que eu tenho na referência que ele está falando. Tá? Então, ele pede para você observar esse segmento aqui. Época conhecida como Brasil colônia. Ele falou que era 1500, vamos ver. Então, no Brasil, a história dos tributos se divide em 3 momentos: o colonial, o imperial e o republicano, respectivamente nessa ordem. Os tributos existem desde o descobrimento de nossa terra, quando boa parte da exploração nativa era enviada para Portugal. Época conhecida como Brasil colônia. Essa época conhecida é a época do quê? Descobrimento. Mas eu sei que data que é essa. Está falando aqui no texto 1500? Vocês acham que eu tenho essa informação? O quinto pau-brasil é considerado o primeiro tributo brasileiro que decorreu da exploração da árvore nativa pau-brasil. A partir de então, os tributos foram sendo implementados e montados até chegarmos aos dias atuais. Beleza. O segmento época conhecida como Brasil colônia se refere a um antecedente claramente definido nos segmentos do que anteriores. O meu problema é o seguinte: eu tenho a data, tenho 1500 lá, tenho isso aqui, e claramente é meu problema. Eu até sei que é a época do descobrimento, mas essa época eu não estou falando que é, porque quando é época, eu preciso de uma referência de data. Ela não tem. O exército, igual que é um idêntico de lugar, seria um idêntico de quê? Tem. Uma época, eu sei que eu não conheço prévio, o descobrimento foi 1500, então eu consigo ativar isso aí dentro do contexto do texto. Bom, então na questão 3, eu quero a adequada, a mais adequada, isso aqui realmente é redundante. Questão fácil de jeito nenhum, não outros. Bom, outra questão sobre estruturação de parágrafos. Então, eu tenho o seguinte: a sonegação é muito antiga no Brasil e até já criou expressões da língua popular brasileira que muitas vezes nem se dão conta de que surgiram por conta dos tributos. Tá? Então, eu não falando isso. As expressões surgiram por conta dos tributos. Então, a sonegação é antiga e ela dá origem a expressões que surgiram por conta do tributo, como quinto dos infernos. A expressão quinto dos infernos, que se referia à quinta parte, ou 20% que os demais países deveriam pagar. Não faz referência à sonegação. Faz referência à quantidade. Então, quantifica. É 20%, quinto dos infernos, quando compravam produtos do Brasil na época da colônia, que eu também não sei que época que é essa, tá vendo? Ou ainda, o santo do valor, que eram as imagens desses santos feitas em madeira oca, pois no interior delas, os garimpeiros saíam com o ouro sem pagar. Aqui é sem pagar. Referência à sonegação. Assinale a alternativa inadequada, quer dizer, que era errada. Olha o que eu tenho. O corpo do parágrafo corresponde, à explicitação do conteúdo da tese. Qual que é a tese? A sonegação é antiga, e já até criou expressões populares. Isso aqui é o que a gente está considerando tese.
Explica que é antiga e explica essas coisas. O conteúdo básico do parágrafo mostra expressões enumeradas. São duas. Ó, a primeira, como o quinto dos infernos, ou ainda, santo do outro. Enumerar uma depois a outra. Né? Acompanhadas de explicação etimológica de seus o quê? Termos. Ó, etimológica, lógica, não vejo, mas enfim. Fui ver as demais questões, sendo muito honesta, etimológica não. Eu tenho muito mais uma informação, como é que eu posso dizer, histórica, contextual, do que propriamente etimológica. Etimológica a gente fala de origem mesmo, mas enfim, tá? Ele está falando de onde que veio, tá? Então, beleza. Ele está falando da origem. O etimológico tem sentido mais amplo. Mas tá, porque você vai ver uma errada. Então, a errada é que você vai marcar. As expressões citadas, por serem de ocorrência historicamente antiga, comprovam a afirmação inicial. Okay? As expressões citadas no parágrafo estão organizadas em confrontação, documentando a tese exposta. Elas são, né, uma forma de expor. Claro, mas quando eu olhei esse confrontação, eu imaginei que elas eram opostas. Bom, na verdade, ele fala que a primeira se referia à quinta parte. E ali era o que se pagava. O quinto dos infernos era recurso ali, né, achando o valor muito grande, mas existia pagamento. Era o que se pagava. Então, deveria pagar. Beleza? Ou ainda, o santo do valor, que eram as imagens feitas em madeira ou ouro, que era sem pagar. Então, beleza, eu posso pensar numa confrontação nesse sentido. Mas por que eu estou pensando nisso? Porque eu só posso marcar uma errada. Eu tenho uma que está muito errada. O ato de sonegar está presente nas duas expressões selecionadas. Apenas na segunda. Na primeira, gente, a pessoa está insatisfeita de pagar, que tudo os infernos. Ela está ali colocando toda a sua insatisfação para fora, mas ela não está deixando de pagar. Não existe nenhum elemento dentro da expressão quinto dos infernos que remeta aí à sonegação, à omissão em relação ao pagamento. Pensando do pau louco, a explicação que ele dá é exatamente que o santo era louco para que transportasse o ouro sem o pagamento das taxas devidas. Então, neste caso aí, eu tenho uma expressão remetendo à sonegação e outra expressão remetendo à insatisfação de se pagar tributos, que é o caso de quinto dos infernos, né? Então, ele mostra uma contraposição. Primeiro, a insatisfação e um jeito de não pagar. Tá? Claro, você achou essa questão boa? Não achei a melhor questão da prova, mas ela é razoável quando a gente toma as expressões em sua literalidade. Tá? Então, assim, dá para fazer. Bom, depois eu tenho o seguinte. Essa questão, na minha opinião, é uma questão boa, fácil, essa daqui, tá? De coesão. Eu tenho assim, o surgimento do imposto de renda ocorreu relativamente tarde no desenvolvimento dos povos. A instituição de um real imposto sobre a renda exige um modelo econômico que possa ser avaliado e monitorado para possibilitar o controle, a fiscalização e a cobrança de tributo. Então, isso aconteceu porque, já que, logo, o segundo segmento inicia uma causa. Aqui, ó. Como taxar a renda exige um modelo econômico que precisa ser avaliado, controlado, fiscalizado, cobrado, foi difícil. Então, causa e aqui consequência ou efeito, tanto faz. Então, eu tenho causa e efeito. O surgimento do imposto de renda aconteceu tarde, por quê? Porque requereu um sistema complexo, um sistema em que se precisava avaliar, medir, monitorar, controlar e fiscalizar. Logo, olha o que eu tenho.
A relação lógica, então, na hora que falou relação lógica, eu pensei, conectores, né? Entre os períodos, pensei mais ainda, né? Pode ser explicitado da seguinte forma. O primeiro período mostra uma sequência do segundo. Vai ser a nossa o quê? Resposta. O segundo período traz uma ampliação das informações contidas do primeiro. Além disso, um ainda, um também, né? Um acréscimo, uma ampliação. O segundo período situa cronologicamente e espacialmente. Teria que ter onde e quando. Não tem isso, né? Segundo período, dá forma objetiva à informação dada de forma geral no primeiro caso. Então, eu posso até passar do geral para o particular, que seria hiponímia. Então, eu poderia tratar aqui, né? Eu dou uma forma objetiva, que é um termo mais específico, retomando um ou fazendo uma referência a um mais do que geral. Flávia, exemplifica isso só para eu ter uma noção, um raciocínio do que você está falando, tá? Então, aqui, ó, adorava flores. Os ipês estavam no topo de sua preferência. Então, olha aqui. O segundo período, que trouxe peso, dá forma objetiva à informação dada de maneira geral no primeiro. Adorava flores, geral. Os IPs estavam no topo de sua preferência. Quando eu particularizei, quando eu trouxe IP, eu particularizei. Então, estratégia que a gente faz na questão. Tá? Só para ilustrar o que você está falando aqui. O primeiro período mostra uma ideia concessiva em relação ao segundo. Concessiva, embora, mesmo que, conquanto, em que pese, malgrado, não tem nada disso, né? Apesar de que. Então, letra A, de amanhã eu vou estudar português e eu estarei aqui para estudar com vocês. Bom, então, já fizemos a nossa questão 5, vamos à sexta questão. O conteúdo programático desta prova e de todas as outras da FGV inclui operações de reescrita de frase. Então, quando eu falo em reescrita, eu tenho várias possibilidades. Passar da ativa para passiva, aí você vai estudar isso no capítulo de verbo. Porque o menino ele quer uma aula de reescrita. Não, não tem uma aula de reescrita, gente. A reescrita de frase a gente aprende nos vários contextos possíveis da língua. Quando eu te mostro o caso de dupla concordância, uma expressão partitiva seguida de um determinante plural pode fazer a concordância de duas formas. A maioria das pessoas estuda ou a maioria das pessoas estudam. Serve para reescrita. Quando eu te falo o seguinte, olha, eu posso fazer uma oração reduzida, para estudar é preciso esforço. Ou desenvolvida, para que você estude é preciso esforço. Eu posso fazer uma frase com a voz ativa. O rapaz fez a tarefa. Ou eu posso passar para passiva. A tarefa foi feita pelo rapaz. Ou eu ainda posso passar para sintética. Fez-se a tarefa. Então, eu tenho várias possibilidades em âmbitos diferentes para reestrutura de frase, para reescrita de frase. Então, não existe uma matéria chamada reescrita. A reescrita envolve todos os aspectos linguísticos, até os vocabulários. Eu posso reescrever uma frase, trocando uma palavra, perguntando se não tem sentido, né? Dito isso, você respirou e entendeu que não faz sentido uma aula de reescrita, mas você tem que fazer muitas questões para entender essa matéria. Eu vou substituir, por exemplo, o verbo haver, que é o valor existencial, que é invariável, pelo existir, que é pessoal e varia. E aí eu tenho que fazer os ajustes na frase, as adaptações. Eu vou trabalhar isso com vocês sistematicamente. Dupla concordância, possibilidade de alteração de regência, possibilidade de alteração de pontuação, substituição de sinais, substituição de palavras, substituição de regência, vozes,
tudo vai ser trabalhado ao longo das nossas aulas. Tudo é trabalhado ao longo das nossas aulas, mas só contando para você que a escrita não é uma matéria do tipo, vamos dar uma aula. Envolve tudo, mas a gente pode ter uma aula de várias questões. Né? Bom, a inteligência é uma construção do sujeito para enriquecer, para preposição, mais infinitivo. Eu já sei que isso aqui é uma oração reduzida. A inteligência é uma construção do sujeito para o enriquecimento. Isso aqui é nome, nem é verbo, né? Então, ele passou de uma oração reduzida para um período simples. Ó, a inteligência é uma construção para o enriquecimento. Ele trocou assim, uma oração reduzida para um segmento no sentido de fragmento, tá? Nominal. Houve um processo de nominalização, que a FGV gosta de escrever assim, ó, de nominalização. Você vai fazer várias questões desse tipo comigo, tá? Então, houve um processo de nominalização. Flávia, como é que seria uma oração desenvolvida? Aqui, ó, a inteligência é uma construção do sujeito para que os objetos externos sejam enriquecidos. Isso seria para que sejam enriquecidos, seria uma oração desenvolvida, tá? Então, essa daqui é a forma desenvolvida. Na nossa prova, apareceu uma nominalização. Enriquecimento é um substantivo, né, gente? Ou, assim, para um segmento nominal, houve um processo de nominalização, beleza? Ô, gente, desculpa, eu pulei da tela. Pronto. Eu tô lá, tá, nem olhei na tela. Vai no automático, desculpa, gente. Que depois a gente consegue resolver. Vou dar um asterisco aqui, a gente resolve. Depois eu tenho o seguinte, tá? Errar é humano. Culpar o computador é ainda mais humano. Errar é humano, embora que é um conector o quê? Concessivo, né? Ó, eu sabia que ele era concessivo, fazendo um estudo da frase. Errar é humano, embora culpar o computador seja ainda mais do que humano. Substituir um sinal de pontuação, tá? Então, no caso aqui, o que a gente fez? Substituiu a pontuação por um conector adequado. Primeiro que eu botei vírgula, então não substituí, a pontuação não foi necessária. Ela continua ali. Então, na verdade, eu substituí um sinal de pontuação, inseri um conector, transformei esse segmento aqui em o quê? Concessivo. Errar o computador, errar é humano, embora culpar o computador seja ainda o quê? Mais humano. Então, aqui, ó, transformação de trecho em segmento subordinativo, que é uma oração subordinada, concessivo. Bom, ele substituiu o ponto por uma vírgula e não pelo conector. Aqui, ó, o ponto foi substituído pela vírgula, inseriu-se um conector. Vocês conseguem entender que às vezes a gente precisa ler também o que ele está falando aqui, ó. Ele falou assim: substituir a pontuação por um conector. A pontuação foi substituída por uma vírgula, inseriu-se conector para fazer a transformação de trecho, né, desse segundo trecho aqui, ó, em segmento subordinativo concessivo. Então, esse segundo trecho virou um segmento subordinativo de que natureza? Concessivo. Então, ó, pegou o ponto, trocou pela vírgula, e não pelo conector. Inseriu conector subordinativo, transformou o trecho em segmento subordinativo concessivo, substituindo o ponto por vírgula,
inserindo o conector. E deixa eu até te contar uma coisa que a FGV poderia perguntar. Esse culpar está no infinitivo. Isso aqui parece infinitivo, mas não é. Neste caso aqui, o verbo culpar está no futuro do subjuntivo. E se a FGV quisesse realmente cobrar um negócio muito elaborado, eu poderia colocar isso aqui, tá? Bom, respirou, pensou, não é A, não é a B, vamos para a C. Não há exceções à regra de que todos gostam de ser a exceção da regra. Adoro essas frases. Não há exceções à regra de que todos gostam de ser a exceção dela. Então, da regra, substituiu por um pronome. Substituição de um termo por um hiperônimo. Não, 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 não. Substituição de um termo por um pronome. A coesão hiperonímica, ela é uma coesão lexical. E a coesão que está acontecendo é uma coesão sequencial anafórica. Então, aqui, ó, a gente substituiu o termo repetido por um pronome anafórico. A coesão por hiperônimo é lexical. O que quer dizer isso? Se dá para o substantivo, né? Vou fazer um exemplo aqui. A gente já sabe que o hiperônimo, o que é? Egg. O que é egg? Específico e geral. Então, aqui, ó, eu falo o seguinte. Brasil é um país lindo. O país retomou o quê? Brasil. Então, a coesão por hiperônimo, ela ocorre não no âmbito pronominal, mas no âmbito vocabular. Por isso que ela é chamada de coesão lexical. Beleza? Bom, respirou, falou, nossa, Flávio, difícil demais. Não é, gente, você vai dar conta, tá? Respirou, foi lá pensar na próxima. Eu tenho o seguinte, o arquiteto deseja sempre realizar o projeto no pagamento do serviço. Tá? Ele deseja realizar e deseja o pagamento. Realizar é verbo, pagamento é substantivo. O que eu já falei com vocês? A FGV adora cobrar uma coisa que se chama paralelismo. E aqui ela cobrou isso. O arquiteto deseja sempre realizar o projeto e receber o pagamento. Então, ele deseja realizar, ele deseja receber. De modo que eu tenho verbo e verbo e restabelecer um paralelismo. Vou modificar um termo para restabelecer o paralelismo na frase. Verbo, substantivo, substantivo. É isso, tá? Não basta fugir, é preciso fugir na direção certa. Não basta fugir, é preciso fazer o que é esse o? Fugir, tá? Na direção certa. Substituição de um termo repetido por um sinônimo. Não, gente, por um nome. Anafórico. Mesma coisa, aqui a gente tem uma coesão referencial. A aula de coesão ela é super importante, perceberam? Então, nessa aula de coesão, eu explico o que é uma coesão referencial, o que é uma coesão sequencial, e aí você vai ganhando um pouco mais de dinamismo para fazer uma prova elaborada como essa. Resposta, ler, devo estudar, e aí vamos à sétima questão de hoje. Por ocasião do 80º aniversário do Imposto de Renda no Brasil, a Receita Federal editou um livro sobre a trajetória desse imposto e criou, na sua página da internet, um site com as memórias da Receita Federal, contando não só a evolução do imposto de renda, como relevantes temas da história tributária brasileira. Assinar é a opção que mostra informações corretas sobre o gênero e o tipo textual desse fragmento, é isso aqui. O texto é descritivo, de tipo jornalístico, da responsabilidade de um observador, com predominância de identificar ou localizar uma realidade qualquer. Ele está mostrando como é Belo Horizonte? Na ótica de um observador? Não, não é isso.
Texto descritivo, de tipo informativo, da responsabilidade de um especialista. Então, responsabilidade. Segundo o auditor fiscal fulano de tal, com predominância qualificar, bonita, bem interessante, opinião sobre isso. Não, está falando do necessário do imposto, uma realidade. Tipo dissertativo. O que é um tipo dissertativo? Vai trazer uma opinião, um posicionamento, ou vai trazer uma informação, no caso aqui é informativo. Tipo dissertativo, de caráter expositivo e informativo. Olha, em função do aniversário, a Receita criou um livro, o livro fala sobre imposto, também criou uma página, essa página traz a evolução dos impostos e trabalha temas relevantes. Então, ele expõe uma realidade, ele informa acerca da realidade de uma autoridade, responsabilidade de uma autoridade, por quê? Ele está falando da receita e das memórias. Como é que você vai publicar isso aqui se não for alguém relacionado à receita? Com a predominância da exposição de fatos. Essa palavra autoridade não é muito boa, mas eu fui lá, pus uma bolinha e fui lá o resto. Tipo dissertativo de caráter argumentativo. Não, porque não está dando ali argumentos. Ah, por que criou, se foi bom ter criado, né? De responsabilidade de argumentador com a defesa de uma tese. Não, é informação, né? Criou um site, criou um livro. Tipo narrativo, de caráter realista, de responsabilidade de um narrador, com predominância de relato de fatos em uma ordem cronológica. Não falou que depois criou o site, alguém entrou nesse site, nada disso. Então, nossa resposta, mesmo não gostando tanto da palavra autoridade, porque aqui ela não está explícita. Mas olha aqui, a Receita editou. Então, alguém, obviamente, se responsabilizou por isso. Então, se é a Receita, eu vou chamar Receita Federal de autoridade. É a autoridade competente para o quê? Fazer isso que está falando, editar um livro, contar a sua trajetória, criar uma página na internet. Então, beleza. É a melhor que está tendo aqui no conjunto. E o fato de uma palavra, às vezes, não ficar bem encaixada, não quer dizer que a alternativa esteja de tudo errado, porque a receita pode ser considerada uma autoridade. Aqui, quando a gente pensa em autoridade, a gente pensa em pessoa. Né? E a receita, como órgão, você que estudou um pouquinho de direito, sabe que ela é uma pessoa jurídica, de direito público, né? Questão 8. Respirou. Foi prevenido aos candidatos deste concurso que as informações gramaticais do conteúdo programático seriam consideradas do ponto de vista textual. Nesse caso, assinale a opção em que a preposição a tem seu papel textual corretamente identificado. Introduzir um objeto direto preposicionado. Amar a Deus sobre todas as coisas. Verdadeiro. Objeto direto preposicionado. No nosso curso, a gente viu este exemplo. Então, se o menino errou, eu ia ter vontade de bater com a cabeça dele no muro chapiscado, porque nós demos o mesmo exemplo em sala, né? Estudando. É essa. Passa foi fazer o resto e ficou lá em dúvida por causa da B, que não é muito boa. Introduzir um objeto indireto. Chegar à eternidade. Gente, chegar à eternidade, o que a gente tem aqui? O verbo chegar, normalmente, é intransitivo, regido da preposição a. Esse à eternidade é como se fosse um adjunto adverbial, uma circunstância, no sentido de envelhecer. Então, como é uma circunstância, nós temos uma expressão na figura de adjunto adverbial. Então, chegar à realidade aqui foi o que a FGV considerou. A gente vai considerar esse verbo intransitivo e esse sintagma como um adjunto adverbial. O Flávio, seria um adjunto adverbial de quê? Nem todo adjunto adverbial pode ser subcategorizado. Mas dá para entender claramente que isso aqui é uma circunstância, no sentido de chegar à eternidade, quer dizer envelhecer. Não quer dizer que, por exemplo, né, se refere a alguém. Quando a gente fala sobre chegar à eternidade, nós estamos falando sobre o processo de envelhecimento. Preceder um complemento nominal. Olha aqui, gente. Decidiu entregar a sorte. A sorte é uma expressão circunstancial. Né?
uma expressão circunstancial formada por palavra feminina. Introduzir uma adjunta adverbial. Dê um bom dia a todos. Dá algo a alguém. Poder a todos. Oi. Beleza? Evitar ambiguidade. Sujeito está no singular. Não tem como ter ambiguidade nessa frase, não. Cumprimentou. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. A todos os presentes. Aqui é um objeto direto. É um objeto direto preposicionado. Ô, Flávio, mas existem situações em que a preposição pode ser usada para ambiguidade? Sim. O que acontece, gente? Imagina que eu tenho um objeto direto, e aí a frase tem um sujeito no singular, aqui, ó. Amou a mãe ou o pai. E os termos estão trocados, assim, ó. Amou a mãe ou o pai? Você fala assim, opa, quem amou quem aqui? Se eu faço isso aqui, ó, eu sei quem é o objeto, porque o sujeito não pode ser preposicionado. O pai, sujeito, amou, verbo direto, a mãe. Isso é um caso de objeto direto preposicionado, e esse daqui foi usado para evitar ambiguidade. Esse daqui é apenas ênfase. Esse daqui é apenas ênfase, só que eu quero. E esse daqui é para evitar ambiguidade. Por quê? Como os termos estão ordenados aqui, né, de maneira a se confundirem, eu tenho que colocar a preposição para evitar que eu não saiba quem é o sujeito dessa frase. Amou a mãe e o pai, quer dizer, o pai amou a mãe. Se eu trocar, ó, tchá, vou trocar, né? Não, vou escrever de novo só para você não confundir. Amou a mãe ao pai. A preposição está aqui do meu jeito, tá? Ó, esse passa a ser o OD. Essa passa a ser o sujeito. E o verbo continua sendo gancho direto e continua sendo o mesmo caso. A preposição foi usada para evitar a ambiguidade. Então, o objeto direto preposicionado, ele aparece em 3 situações. ênfase, quando simplesmente eu acho bonito e quero usar. Amar a Deus sobre todas as coisas, eu acredito em Deus para você, né? Se você não acreditar, não tem problema, pode ter certeza que eu estou colocando você nas minhas preces, nas minhas orações, para que você alcance aí a nomeação do seu concurso, e Deus não está triste com você, relaxa. Porque ele tem guerra na Ucrânia, muita coisa complicada para preocupar, então bora estudar que ele não é vingativo, não. Bom, então, amava a Deus sobre todas as coisas é ênfase. Outra situação, tirar a ambiguidade. Amou a mãe e o pai, eu não sei quem amou quem, então eu coloco a preposição como objeto, de modo que eu consiga separar e identificar o sujeito, já que o sujeito na nossa língua, sintaticamente, não pode vir preposicionado. O núcleo do sujeito não se expressa na nossa língua nas situações regulares preposicionado. Aí, outra situação é quando você tem um pronome oblíquo tônico funcionando como objeto direto. O pronome oblíquo tônico ele é obrigatoriamente preposicionado, esteja ele na função de objeto direto ou não. Então, a preposição ela decorre do objeto. Faltam 2, Maria do Riacho. Estou acabando. Maria está impaciente. Problema dele. Tá tudo certo. Bom, então, respira, bora, que nós temos que continuar. Nesse caso, como o pronome oblíquo tônico exige a preposição, não tem nada a ver com o verbo. Exemplo, amava a mim, amava a ti. Esse a que aparece é por causa da forma pronominal oblíqua tônica. Essa forma exige preposição, e aí o objeto vai ter que ser regido por preposição, sendo verbo direto ou não. Beleza? Voltemos, pois, à nossa tela. A resposta é A, embora que, obviamente, exista algum tipo de autor que possa até pensar o contrário, mas dá para fazer. Ainda mais tendo esse exemplo no seu papel. E aí você já entendeu também que pode ser usado realmente para evitar ambiguidade. Respirou, foi para cá. Observe a estruturação das 3 frases abaixo. Pagaram o imposto. O verbo está na terceira do plural. Pagaram quem? Alguém que eu não sei quem, né? Pagaram. Eles pagaram o imposto. Alguém que eu não sei quem. Quando eu uso essa terceira do plural, é uma das formas de indeterminado sujeito. Sujeito indeterminado. O que é isso? Existe
mas não pode ser identificado no contexto. Então, o sujeito indeterminado existe, mas não pode ser identificado no contexto. Pagaram o imposto no prazo. Aí, vou para a segunda frase. Isso aqui está na voz ativa. Eles pagaram, tá? Pagou-se o imposto no prazo. Aqui, ó, quem paga, paga algo, o se é PA. Uma coisa que a gente vai repetir o curso inteiro. Vou até anotar aqui para você. Se há PA, e não vem maldar o meu PA, não tem nada a ver com coisas oficinas. Não há OD. O que quer dizer? Se há partícula passiva, não há objeto direto. O objeto direto vira sujeito paciente. A gente tem que ficar paciente no vocabulário. Então, o objeto direto vira sujeito paciente. Então, pagou-se o imposto no prazo, quer dizer que o imposto foi pago no prazo. Então, neste caso aqui, o imposto é sujeito paciente. É o sujeito, tá? Isso aqui, ó, equivale a dizer que o imposto foi pago no prazo. Então, se há PA não há OD, o objeto direto vira sujeito paciente. Então, aqui, ó, na primeira frase, o sujeito é indeterminado. Na segunda frase, o sujeito é determinado, é um imposto, né? É simples e expresso. E a voz aqui é passiva. No caso, eu tenho voz passiva sintética. Isso aqui, ó, essa introdução que eu fiz, é uma voz passiva analítica. Alguém, sujeito, expresso, escrito, elementarmente representado por um pronome definido, pagou, paga algo, o imposto. Porque é direto. No prazo é adjunto de mediano, tá, gente? Uma circunstância. Voz ativa, porque alguém praticou a ação de pagar, o sujeito está aqui. Bom, então, das gramáticas que eu preciso estudar para fazer a prova da FGV. Assinale é correto, porque às vezes o menino também acha que só cai texto. Tu estuda, se ferra. As duas primeiras frases estão na voz passiva? Errado. Em todas as frases, o sujeito não é identificado? Errado. Só na primeira. As duas últimas frases mostram o agente da ação verbal? Essa daqui não mostra, não. A última mostra. Porque o agente, aqui o sujeito é paciente, então não tem agente. Não está expresso. Eu tenho sujeito, mas eu não tenho agente, tá? O sujeito é indeterminado na terceira frase? Não, só na primeira. As duas últimas frases mostram o sujeito claro, verdadeiro. O sujeito está expresso. O imposto foi pago, sujeito paciente, o imposto. Alguém pagou o imposto. Era uma questão de análise sintática facílima para quem estudou esse conteúdo todo. E o conteúdo envolvia classificação do sujeito, tipos de si, né? Envolvia transitividade. Facílima, depois que você já estudou a gramática inteira, tá? Sendo honesto com vocês, tudo que é publicado, mas você vai dar conta, porque todo mundo dá. De um monte de gente toma posse. Logo você também vai tomar. É simples assim. Bom, essa questão, um bom senso ajudaria a fazê-la. Sabemos que a repetição de palavras idênticas no texto é um problema quase sempre corrigido pelos professores, né? Em português, quase é um problema sempre corrigido pelos professores de redação. Eu corrijo. Assinale a afirmativa abaixo em que a repetição de palavras idênticas não é identificada como um problema de escrita. Gente, as formas de coesão, elas são feitas assim, ó, coesão lexical, eu vou apresentar hipônimos e hiperônimos, são sinônimos, né? Vocabulários. E tem coesão sequencial para esse tipo de coisa. Ainda tem a referencial, eu quero ainda tem a sequencial aqui, que é conector, que não nos interessa nesse momento. E aqui eu tenho a referencial, que nos interessa. Que vai se valer de pronomes, certos advérbios, tá? Bom,
O ruim de ser incluído entre os ricos é viver com eles. Coesão referencial anafórica. A professora ia canetar e falar, não precisa repetir o substantivo, é viver com eles. Como a maior parte dos ricos, o principal uso da riqueza consiste na sua exibição. Preciso desse da riqueza. De novo, sua da riqueza. Coesão referencial anafórica. Referencial porque eu uso um pronome, tá? Aqui também. E anafórica porque está fazendo referência ao que veio antes, tá? Na redação só corrijo, vou ficar escrevendo tipo de coesão, mas enfim, aqui é bom porque a gente vai fixando. Um idiota pobre é um idiota. Um idiota rico é um rico. Tira, é só tirar, eu posso fazer assim. Um idiota pobre é um idiota, vírgula. Um rico é um rico. Beleza? Eu posso apenas suprimir a palavra. O artigo marca essa coesão. Posso colocar um conector assim, já um rico para melhorar. O artigo é suficiente para marcar a elipse. Então, o idiota pobre é um idiota. Já o rico é um rico. E aqui a gente pode inserir conector, que é uma coesão sequencial. Fica melhor. Ame teu vizinho, mas não derrube a cerca do teu vizinho. Mas não derrube a sua cerca. Pular a cerca menos ainda, né, gente? Então, mas não derrube a sua cerca. Coesão referencial anafórica. Gente, ao olhar, é o único verbo que tem, pelo amor do Senhor Jesus, né? Ó, tudo aqui era nome, ó. Substantivo, 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 substantivo. É muito diferente. O que a Câmara faz, faz a Câmara. Então, o que a Câmara realiza, né? Define a Câmara. Então, isso aqui não é uma repetição, é uma ênfase. É uma estratégia de ênfase. Observe, inclusive, que as palavras foram usadas com sentidos diferentes, né? Houve um jogo de sentido. Então, quando eu tenho o que a Câmara faz, faz a Câmara, determina, define a Câmara, beleza? Então, nesse caso aqui, a repetição de verbos não é um problema. Na verdade, é uma estratégia de ênfase. Já nos demais casos, os substantivos poderiam ser substituídos por mecanismos coesivos. No caso, o artigo pode ser elipse, nos outros casos eu usei a coesão pronominal, né, através ali de referencial anafórico, todos esses mecanismos poderiam ser empregados. Beleza?